Fala pessoal, tudo bem? Como estão? Tudo tranquilo? Gente, estamos aí para a nossa terceira aula, né, de cálculo integral, na qual a gente vai falar de outro método de integração, na verdade ali o método de integração por partes ou integrais por partes, que é um método ali específico para um tipo de funções, para alguns tipos de funções que é importante que a gente conheça, né? Então vamos lá para esse método, né? Então o que acaba acontecendo, né? A gente viu, né, no encontro anterior, na aula passada, o método da substituição. Tá? Então a gente viu ali que cada regra, né, de derivação ela tem uma correspondente da integração, já que você está trabalhando, né, com operações que são inversas. Então você tem ali uma certa analogia, né, métodos que são análogos, parecidos. Tá? A regra da substituição, então, ela está relacionada ao quê? A regra da cadeia para derivação. Então, proveniente ali, se você tem uma função que ao ser derivada, para você voltar, e a derivação dela é obtida pela regra da regra da cadeia, o processo de integral é o processo inverso, que é o método da substituição. E agora, né? Qual é o método análogo, né, da integral por partes? Né? É a regra ali do produto. Né? Então, as integrais por partes são, né, funções que provavelmente, né, elas são obtidas através da derivação pela regra do produto. Tá? Então, tecnicamente, você tem ali um produto entre duas funções, na qual você não tem como fazer a simplificação utilizando o método da integral por substituição. Então, vou colocar aqui um exemplo. A regra, né, do produto ela fala o seguinte para nós. Tá? Se eu tenho a derivada de uma função f vezes uma função g, né, então a multiplicação entre duas funções de mesma variável, a derivada é dela pela função f, que é a primeira, vezes a derivada da segunda, que é a função g, mais a função g vezes a derivada de f. Né? Ou seja, você mantém uma, multiplica pela derivada da outra, né? E pega a outra e multiplica pela derivada da primeira. Né? Então, a regra do produto se diz disso. Então, a regra de integral por partes, né? Ela vai sair basicamente dessa relação, onde que se você tem uma função vezes a sua derivada, né? Mais uma função vezes a derivada de uma segunda função, mais a função vezes a derivada da primeira função, isso vai caracterizar que essa integral é a função f vezes a função g. Tá? Traduzindo, você pode separar isso aqui em duas integrais, né? A integral da f vezes a derivada de g, mais a integral da g vezes a derivada de f, que vai gerar uma f de x vezes uma g de x. E você readequando esses termos, né, no que eu digo readequando esses termos, se você pegar esse termo que está aqui, passa ele para o outro lado, você chega então que a integral de uma f de x vezes uma g' de x, né, ou seja, uma função vezes a derivada de uma outra função, vai ser igual ao produto entre as duas funções, a f e a g, menos a integral da g vezes a derivada de f. Isso aqui é uma primeira fórmula que é muito utilizada, mas a gente acaba usando uma fórmula um pouquinho mais simplificada, que é o caso 2, que eu vou mostrar para vocês. Né? Então, a fórmula 1 ela é chamada da fórmula para integração por partes, mas ela não é fácil de você lembrar, né? Ela tem um pouquinho de trabalho devido à notação em que ela é dada. Né? E a gente acaba utilizando uma forma um pouquinho mais simples, que é dando nome diferente para as funções. Então você tem o seguinte, considerando a f de x sendo a função u, né, e a função g de x a função v, então você tem o seguinte, né, du é a derivada da f de x, né, em relação a dx, e o dv é a derivada da g de x em relação a dx. Então, pela regra da substituição, a gente teria uma integral ali, né, fazendo a substituição, você teria a integral de u dv igual a u vezes v menos a integral de v du. Tá? Bom, pensando-se nisso, é a fórmula, né? É o que a gente utiliza para resolver uma integral por partes, é essa relação.
O que é importante? A gente fazer, inicialmente, né, uma análise para você escolher quem você vai chamar de U e quem você vai chamar de DV, tá? Isso daqui é o mais importante. Tá? Existem alguns métodos que eu vou comentar daqui a pouquinho. Existe um método que eu vou comentar daqui a pouquinho, né? Que a gente usa para a tomada dessa escolha. Ele não funciona em todos os casos, mas ele funciona na maioria dos casos. Tá? Então, o que é essa escolha? Né? Eu olhar aqui para a minha função e eu vou falar, olha, eu tenho x vezes alguma coisa. Então, alguém aqui vai ser chamado de U e alguém aqui vai ser chamado de DV. Né? Então, tecnicamente, a gente tem o seguinte, né? U seria chamado de X e o meu DV ele seria chamado de seno de X dx. Tá? Eu estaria fazendo isto. Para quê? Para eu poder aplicar esta expressão aqui. Tá? Então eu faço isso para poder aplicar essa expressão. Tá? Tem um critério de escolha. Por que tem um critério de escolha? Porque eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte: U seria seno de x, que seria essa parte, e o meu dv seria x dx. Eu também poderia fazer essa escolha. Tá? Então eu tenho duas escolhas possíveis. Eu posso usar a primeira sendo o U e o restante sendo DV, como eu posso escolher a primeira sendo DV e a segunda sendo U. Por que eu posso fazer isso? Porque é um produto, né? E a ordem do produto, né? A ordem dos fatores que compõem um produto, eles não interferem na multiplicação, né? Eles não vão fazer diferença. Tá? Então eu posso trocar sem problema algum. Agora, o que acaba acontecendo é que vai ter uma escolha que é melhor. Porque a ideia, né, a gente tem que partir do princípio que o método de integração por partes é para você encontrar uma integral mais simples do que a inicial. A mesma questão da fórmula da substituição, né, o método da substituição. Você vai aplicar a substituição para você chegar numa integral mais simples, não numa integral mais complexa. Né? E aqui também, né, você aplica o método, né, por partes, para você chegar numa integral que é mais simples do que a inicial que você tinha. É mais trabalhoso? Sim, mas a integral é mais simples. Tá? Então eu vou comentar aqui qual que é o método que normalmente eu uso para essa escolha, que é um método muito aplicado, mas infelizmente, como eu disse, ele não é viável para todas. Né? Eu uso um método chamado LIAT. Tá? O que é LIAT? LIAT é uma abreviação. Tá? Ele é uma abreviação. Uma abreviação do quê? De logaritmos, logs, tá? Logaritmos, inversas, no caso, inversas trigonométricas, tá? Você tem aqui inversas trigonométricas. Você tem aritméticas, expressões aritméticas. Você tem, deixa eu marcar aqui. Você tem trigonométricas, tá? Trigonométricas e por final você tem exponenciais, tá? Que são os tipos de função. A gente usa esse método. Vou explicar agora como que ele é o método utilizado, né? Então aqui LIAT, né? É a abreviação desses tipos de funções. Tá? O que ele quer dizer? É a ordem de escolha. Tá? A ordem de escolha ela começa de cima para baixo. Tá? Então, normalmente você vai olhar aqui para a sua expressão e vai ver quem compõe ela. Vou dar uma olhada aqui. Você tem x. O que é x? X ao quadrado, x ao cubo, raiz de x, né? X dividido por alguma coisa. Tudo isso são as operações aritméticas. Tá? Então, você tem aqui uma aritmética e aqui você tem a seno. A seno é uma trigonométrica. Tá?
Quando eu penso e consigo identificar esses dois tipos, né, aritmética e trigonométrica, eu venho aqui pelo método do Liat e vou olhar quem vem primeiro, tá? Quem vem primeiro? A aritmética ou trigonométrica? Então eu olho aqui, ó, olha, a aritmética está aqui, a trigonométrica é depois. Então, quem eu escolho como U? A aritmética. Tá? A trigonométrica, então, vai ser o DV. Se eu tenho trigonométrica e exponencial, quem eu escolho? Eu escolho o U sendo a trigonométrica e o DV sendo a exponencial. Tá? Então, ele é um critério de escolha. Funciona para todas? Não, mas ele consegue dar conta de bastante casos. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês aí o que acaba acontecendo se você tomar essa escolha de forma errada. Errada não, né? Você fizer uma má escolha de quem é o U e do quem é o seu dever. Né? Então vamos lá. Né? Se a gente pensar na primeira fórmula, né? A primeira fórmula que foi fornecida, a gente tinha assim, x seno de x. Então você tinha f de x, g de x, menos a g de x, menos vezes a f de x dx. O que essa expressão ela quer dizer? Né? A primeira formulazinha lá, depois eu vou usar a segunda. Nós teríamos aqui, né, o meu f de x, é a função x. O meu g' de x é a função seno de x. O que acaba acontecendo? A derivada de x é 1, né? A derivada de x é 1, então f' de x é 1. E a g de x é menos o cosseno. O que é o menos o cosseno? Porque se a derivada da g é seno, a função g é menos o cosseno. Então, se a gente aplicar na fórmula, né, fx, gx, menos integral de g, f' de x, nós passamos a ter o seguinte. Tá? Passamos a ter aqui, então. Quem é f de x? É x. Quem é g de x? É menos cosseno de x. Menos integral da g. Quem é a g? A g é menos cosseno de x. E quem é a f' de x? É 1. Né? Então a gente chega nessa expressão só arrumando, né? Você tem aqui mais com menos dá menos, então menos x cosseno x, menos com menos mais, então mais integral do cosseno dx. Note que eu peguei uma integral que era complexa, usei aqui uns artifícios da fórmula da integral por partes e caí numa integral mais simples, que é essa integral aqui, que é a integral do cosseno. E a integral do cosseno é o seno. Então você tem menos x cosseno de x mais seno de x mais a constante c. Tá? O que sempre é aconselhável, né? Você verificar se a sua resposta está correta aplicando a derivada. Se você derivar isso daqui, ele automaticamente tem que voltar a dar isso daqui. Tá? Se isso acontecer, você fez tudo de forma correta. Isso é usando a primeira fórmula. Agora vamos usar a segunda fórmula, né? O que é a segunda fórmula? Então é você identificar quem é o U, então o U é x, quem é o seu dv, é seno de x dx. Tá? Você vai precisar do du. No caso, quando eu digo segunda fórmula, eu estou dizendo esta fórmula aqui, que é a mais usual. Tá? Então, du é igual a dx, ou seja, a derivada de u. Tá? A dv, né? Eu preciso do v. O que é o v? É a integral disso, né? É quem eu derivo que dá isso, menos cosseno de x. Então, você tem integral de x seno de x, então você tem o u sendo x, seno de x dx sendo o dv. Então você vai fazer u, que é x, vezes o v, que é menos o cosseno, menos a integral de v, que é menos o cosseno, vezes a derivada de u, que é o dx, caindo na mesma expressão que a gente fez naquela hora. Perfeito? Depois eu vou fazer algumas com vocês para a gente treinar. Agora, note que aqui foi tomado como escolha o u sendo x e o dv sendo seno de x dx. E se eu mudasse? Tá? Então vamos lá para o objetivo e observação. Né? O objetivo, né, ao usarmos a integral por partes, é obter uma integral mais simples do que aquela que de início, né, de partida. Assim, no exemplo 1, iniciamos com x seno de x e expressamos em termos da integral mais simples, integral do cosseno de x dx. Se tivéssemos escolhido o u igual a seno de x e o dv igual a x dx, então o du, a derivada do u, seria cosseno de x dx, e o v
né? Seria quem eu derivo que dá x, era x ao quadrado sobre 2. E assim a integral por partes ela resultaria nesta expressão aqui. Seno de x vezes x ao quadrado sobre 2 menos meio da integral de x ao quadrado cosseno de x dx. Isso é verdade? É verdade, tá? Tá certo isso. Não tem nada de errado aqui. Entretanto, note que x, a integral de x ao quadrado cosseno de x, ela é mais complexa do que a integral de partida. Tá? A gente começou com a integral de x seno de x e agora temos uma integral de x ao quadrado cosseno de x, que é muito mais difícil do que a do início, certo? E isso então faz com que, esse cara que eu escolhi para ser o U e para ser o DV não parece ser o mais adequado, né? O primeiro caso a gente caiu numa situação mais simples, aqui eu caí numa situação mais complexa. Então a escolha de U e DV vai influenciar na sua resposta, tá? Vai influenciar aí na forma de você resolver. Tá? Então é sempre importante saber fazer essa escolha. Geralmente, né, tentamos escolher aí o U igual a uma f de x como uma função que se torna mais simples quando derivada. Ou seja, se você escolher essa aqui e derivar, ela simplifica. Tá? Ou, ao menos, não mais complicada. Ou seja, na hora que eu derivo aquele termo, ele fica mais simples ou não tão complicado como ele era inicialmente. Tá? Contanto, né, que dv igual a g' de x possa ser prontamente integrada para fornecer o valor de v. Né? Então, um detalhe. O método de Liat, de certa forma, ele garante que a escolha aconteça de forma mais adequada. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo. Né? Então, avalie integral do ln de x dx. Tá? Aqui não temos muita escolha para quem é u e quem é o dv. Então, consideremos o u é o ln de x. O dv é o próprio dx que está aqui na frente. Tá? Então, o du é 1 sobre x dx, que é a derivada do ln. O v é a integral do dx, né? Quem eu derivo que dá dx, que é o próprio x. Então, se eu aplicar aqui, a integral do ln de x dx vai ser igual a x, que é o nosso v, vezes o u, que é o ln de x, menos a integral do v, que é x, vezes aí a derivada do u, que é 1 sobre x dx, ou dx sobre x. Note que vai dar para simplificar esse x com esse x, ficamos então que é x ln de x menos a integral de dx. Logo, a integral do ln vai ser x vezes ln de x menos x mais a constante c. Tá? Então, a integral por partes é eficaz nesse exemplo porque a derivada da função ln de x é mais simples que f, né? É mais simples que a função que é f que nós tínhamos inicialmente. Tá? Então você consegue chegar nessa situação. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Consideremos aqui então integral de t ao quadrado de vezes e elevado a t dt. Tá? Então observe, né, que você tem t quadrado e elevado a t. Para escolher, né, por exemplo, se eu pego t ao quadrado, se eu derivar, ele vai dar 2t. Ele caiu num termo mais simples. Agora, e elevado a t, se eu derivar, ele vai dar e elevado a t. Então, ele não vai se alterar, tanto para a integral quanto para a derivada. Tá? Então, t ao quadrado se torna mais simples quando derivada, enquanto e elevado a t permanece inalterada quando a derivamos ou a integramos. Assim, vamos escolher aí, ou se você escolheu Liat, né, t ao quadrado é aritmético e elevado a t é exponencial. Exponencial é a última no Liat, né? Então, primeiro o aritmético, né? Então, você tem u elevado a t quadrado e o dv é e elevado a t dt. Então, o que é a derivada de u? 2t dt. E a derivada de v? Quem é v? V é quem eu derivo que dá e elevado a t, que é o próprio e elevado a t. Então, a nossa integral, ela fica sendo integral
de t quadrado vezes e elevado a t dt, que é igual a t quadrado vezes e elevado a t, então o u vezes o v, menos duas vezes, esse 2 aqui veio desse 2t aqui, tá? Então, 2 integral de t vezes e elevado a t, tá? dt. Note que eu caí nessa integral. Esta integral aqui, ela é uma integral mais simples do que essa, tá? Ela é uma integral mais simples do que essa, então ela é mais tranquila que a original, tá? Mas ela ainda não é simples o bastante, tá? Ela é mais simples que a inicial, mas ela não é mais simples o bastante. Então, o que a gente precisa fazer? Aplicar novamente a integral por partes, agora para essa nova integral que a gente chegou, tá? Então, às vezes eu preciso repetir o método. Então, eu vou pegar isso daqui, aplicar de novo, né? Aplicar a integral por partes. Para quê? Para tentar simplificar essa expressão para chegar numa expressão mais simples. Tá? Então a gente vai usar mais uma vez, agora a gente vai ter o u sendo igual a t e o dv sendo igual a e elevado a t dt. Tá? O du é igual a dt, que é a derivada de t é igual a dt, né? A derivada de t, e v vai ser e elevado a t. Então, calculando essa nova integral, a gente chega em e elevado a t dt igual a t vezes e elevado a t menos a integral de e elevado a t. Note que essa integral aqui é mais simples que essa. E essa era mais simples do que essa. Ou seja, a gente foi diminuindo a dificuldade da integral, até chegar numa integral simples, que é a integral de e elevado a t. Então, eu consigo chegar nesta integral, que é t vezes e elevado a t menos e elevado a t mais a constante. Tá? Entretanto, eu calculei isso daqui. Tá? Então, esta integral é igual a isto que está aqui. Então, eu preciso substituir novamente no braço de cima. Então, o processo de simplificação vai acontecendo, mas eu preciso ir substituindo. Então, se eu substituir isso na equação 3, né, a gente fica aqui. A integral de t ao quadrado vezes e elevado a t dt é t quadrado vezes e elevado a t menos duas vezes a integral de t vezes e elevado a t dt. Quem que é esta, né? Esta é isto daqui que a gente calculou anteriormente. Então, vai ter t ao quadrado vezes e elevado a t, que é o termo que está aqui em cima, menos duas vezes o valor desta integral, que é t vezes e elevado a t menos e elevado a t mais c. Tá? Então, eu faço a substituição. Perfeito? Faço a distributiva, a gente vai ter t ao quadrado vezes elevado a t, menos duas vezes t elevado a t, isso aqui é da distributiva, tá? Mais 2 elevado a t, mais C1. Né? O que é C1? É a constante 1, que no caso ele é fornecido por menos duas vezes o valor de C, que a gente desconhece. Poderia ter colocado só C também, que não tem problema, né? Deixar para colocar no final da integração. Tá? Ela é trabalhosa? É trabalhosa porque você está aplicando um processo de simplificação. Tá? Então, para obter a integral, ela não é uma integral direta, né? Que é só ali, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Você precisa ir fazendo processos de simplificação para chegar numa integral mais simples que possa ser feita de forma direta. Tá? Exemplo 4. Nossa, eu estava no exemplo 2, foi para o exemplo 4. Não, estava no exemplo 3, né? Calcule e elevado a x seno de x. Aqui você tem o problema de uma exponencial, uma trigonométrica. Por quê, né? Isso aqui dá problema. Se você escolhe o e, você deriva o e da e. Você integra o e, dá e elevado a x. Você pega o seno, você deriva da cosseno. Se você integra, dá menos cosseno. Você está aqui, né, numa situação, numa sinuca aí de bico, né? Tá preso, encurralado, porque você está dentro de uma função que é cíclica. Né? A exponencial e a trigonométrica, elas são chamadas de cíclicas, elas fazem os ciclos, né? E que de certa forma você não vai conseguir simplificar. Entretanto, quando acontece essa relação de ciclos, você pode aplicar umas coisinhas que são interessantes. Por exemplo,
né? Escolho ali o u sendo a e elevado a x e a dv sendo a seno de x dx. Né? Faço a primeira aplicação. Ficou menos e elevado a x cosseno de x mais a integral de e elevado a x cosseno de x. Note que não facilitou. Tá? Não facilitou. Não facilitou em nada. Então eu vou trocar. Né? Não é mais simples, né? Então isso aqui não é mais simples do que eu tinha inicialmente, então eu vou trocar. Vou fazer aí, eu vou reescrever isso daqui, trocando, né? Usando o u como e elevado a x. Não, desculpa, né? Vamos fazer a segunda parte. Eu poderia tentar trocar, mas não aconteceria em nada, né? Eu ficaria preso na mesma coisa. Vamos fazer de novo, né? Então eu vou pegar essa expressão, essa nova integral, né? Essa nova integral, e vou recalculá-la, né? Vou calcular ela agora aqui separadamente. Calculando ela, bom, o meu u vai ser o e elevado a x, o meu dv vai ser o cosseno de x. Então você tem o u e elevado a x, o v. O v é que eu derivo que dá cosseno, então é o seno, né, de x, menos a integral de e elevado a x, que é o seu du, né, a derivada do u, vezes o seno de x, que é o seu v. Note que eu caí de novo numa integral que não é mais simples que essa, né? E essa não é mais simples do que essa. Mas aqui que vem a sacada das integrais cíclicas. Note que isto daqui é igual a isso aqui. Exatamente da ideia do ciclo. Ela fechou o ciclo e quando ela fecha o ciclo, ela volta para o que você tinha inicialmente. E aqui que está a grande sacada, né? Quando isso acontece, você pode voltar isso daqui lá para o começo, né? A gente pode voltar isso lá para o começo. Vamos ver como vai ficar. A princípio, né, parece que não fizemos nada, já que chegamos à integral de e elevado a x seno de x, isto é, onde começamos. No entanto, se substituirmos a expressão para a integral de e elevado a x cosseno de x na equação anterior, na equação, da equação 5 na equação 4, a gente vai obter o seguinte. Né? Então, integral de e elevado a x seno de x dx é igual a menos e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x menos a integral de e elevado a x seno de x dx. É aqui que está a sacada. Né? Elas são iguais. Isso e isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui para o outro lado. Tá? Você tem o mesmo termo dos dois lados. E quando eu faço isso, você vai ter essa integral mais essa integral. Como elas são a mesma integral, a mesma coisa se tivesse x e outro x, você vai ter 2x. Aqui você tem a integral mais a própria integral. Então você pode dizer que você tem duas dessa integral, sendo igual a esse termo que está aqui no meio. E elevado a x cosseno de x mais e elevado a x vezes seno x. Tá? Então agora o que é fazer? Esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Olha que bonito. Né? Então, passando dividindo, você vai ter aqui, claro que foi feito algumas outras situações, por exemplo, aqui é e elevado a x e elevado a x foi colocado em evidência. Né? Passou dividindo 2 é meio, então meio de e elevado a x multiplicando o quê? Seno de x menos cosseno de x. Mudou a ordem? Mudou. Né? Coloquei primeiro o seno de x, que é o termo positivo, e depois coloquei o cosseno, que é o termo negativo. E no final acrescentei c. Tá? Isso aqui é uma integral cíclica. Né? Então, normalmente a integral cíclica, você sai de uma integral, faz o processo uma vez, faz o processo uma segunda vez, você acaba retornando para o que você tinha inicialmente, ou algo muito semelhante. E você vai lá e separa isso, né, numa expressão, e você consegue calcular essa integral aí que anteriormente era desconhecida. Tá? Então vamos fazer alguns exercícios. Tá? Deixa eu ver se eu deixei. Não deixei. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui para manter. Vou colocar para vocês. Vou pegar aqui dois carinhas. Vou colocar aqui e vamos fazer aqui algumas com vocês. Então calcule a integral usando a integração por parte com as escolhas de u e dv indicadas. Então ele já forneceu para nós aí quem vai ser o u, quem vai ser o nosso dv. Então vamos pegar aqui a 1.
nós temos não a integral de x vezes e elevado a 2x dx. E ele indica para nós aqui que o u é x e o dv é e elevado a 2x dx. Certo? O que a gente precisa lembrar? Vou fazer até em vermelhinho aqui para a gente frisar. Tá? Você tem aqui sendo u, você tem aqui sendo dv. Tá? Qual que é a fórmula da integral por partes? Vamos lembrar aqui, vamos fazer um parênteses aqui. A fórmula diz o seguinte: u vezes dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. É isso que eu preciso. Eu preciso desses termos. O u eu já tenho, o v eu não tenho. Então eu preciso achar o v. Como que eu vou achar o v? O v é o cara que eu integro, não, ou melhor, né? Quem eu derivo que dá e elevado a 2x. Tá? Normalmente você aplica aqui uma integral, você faz a integral do dv. Né? Se você tem o dv, você faz a integral do dv. Tá? Ou você fala assim, bom, quem que eu derivo que dá e elevado a 2x? O e é e elevado a 2x, só que na hora que você deriva, você tem que lembrar que aqui é uma regra da cadeia. Tá? Derivada aqui é uma regra da cadeia, vai cair o 2. Então, como que você elimina esse 2? Como que você elimina esse 2? Você divide aqui por 2. Né? Na hora que deriva, vai ficar e elevado a 2x vezes 2, com esse 2 ele simplifica. Outro cara que eu preciso é do du, então eu preciso da derivada do u. Então, derivada de u é a derivada do x, a derivada do x é o dx. Tá? Então eu vou escrever essa integral agora usando isso. Vai ficar integral de x vezes e elevado a 2x dx vai ser igual a u é x, vezes o v. O v é e elevado a 2x sobre 2, menos a integral do v, que é e elevado a 2x sobre 2, vezes o du. O du é dx. A gente chegou nessa expressão. Note que essa integral ela é mais simples do que esta. Né? Vamos aqui simplificar algumas coisas. Primeiro, x vezes e elevado a 2x, posso colocar aqui o 2 dividindo todo mundo. Tá? Esse 2 é uma constante, eu posso colocar fora da integral, então fica meio, dividido por 2 é meio, vezes a integral de e elevado a 2x dx. Note que a integral de e elevado a 2x é exatamente quem eu derivo, que dá e elevado a 2x. A gente já fez ela, é o próprio v. Né? Então a gente vai substituir, vai ficar x vezes e elevado a 2x sobre 2 menos meio vezes e elevado a 2x sobre 2 mais a constante c. Tá? Então nós temos que essa integral ela vai ficar sendo x vezes e elevado a 2x sobre 2 menos e elevado a 2x sobre 4 mais c. Poderia fazer algumas coisas, colocar e elevado a x em evidência, mas não vou fazer. Tá? Então o resultado da primeira é este daqui. Dificinho? Dificinho, tá? É longo, tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado. O 2, integral da raiz de x vezes o ln de x dx. É isso aqui mesmo. E ele traz que o u é para ser o ln de x, e o dv é para ser a raiz de x dx. É isso que ele nos traz. Tá?
Bom, o que eu vou tentar aqui ajudar a gente, né? Eu só vou mudar aqui o dv. O dv é igual a x elevado a meio dx, tá? Então, lembrando da formulazinha, né? Nunca se esqueça da formulazinha da integral por partes. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du, tá? Então, eu preciso da derivada do u. Derivada do u é a derivada do ln. Derivada do ln é 1 sobre x dx. E eu preciso do v. O v é quem eu derivo que dá meio, né? X elevado a meio. X elevado a meio vai ser x elevado a 3 sobre 2. É aquela coisa, soma 1 no expoente, né? Lembra lá? Regra da potência, soma 1 no expoente. Então, meio mais 1 é 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Né? Dividir por 3 sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Tá? Tenho aqui quem é o v. Aplicando, então, a integral por partes, vai ficar a integral da raiz de x vezes o ln de x dx vai ser u vezes v. Então, a gente vai ter ln de x vezes 2 terços de x elevado a 3 sobre 2, menos a integral do v, que é 2 terços de x elevado a 3 sobre 2, vezes o du, que é metade de x dx. Ficou esse treco aqui. Não tem problema algum. Vamos organizar ele primeiro. Então, a gente vai ficar aqui igual. 2 terços é constante, então coloco na frente. Então, 2 terços vezes x elevado a 3 sobre 2 vezes o ln de x. Aqui, o 2x o 2 terços eu posso colocar fora, então menos 2 terços vezes a integral. Note que aqui, ó, nessa partezinha, você tem o seguinte, você tem x elevado a 3 sobre 2 dividido por x. Isso aqui é diferença, né? Potências de mesma base, né? Divisão de potências de mesma base. Isso daqui é a mesma coisa que x elevado a 3 sobre 2 menos 1. E 3 sobre 2 menos 1 é meio. Então, você vai ficar aqui em x elevado a meio. Tá? Vai ter x elevado a meio. X elevado a meio dx. A gente chega nessa situação. Esse x elevado a meio é exatamente o que a gente calculou aqui, né? Quem que eu derivo que dá x elevado a meio? É 2 terços vezes x elevado a 3 sobre 2. Então, a gente vai ter 2 terços vezes x elevado a 3 sobre 2 vezes o ln de x menos 2 terços vezes 2 terços de x elevado a 3 sobre 2 mais a constante c. Tá? Então, a gente vai ter 2 terços de x elevado a 3 sobre 2 vezes o ln de x menos 4 nonos de x elevado a 3 sobre 2 mais a constante c. Tá? Trabalhoso, né? Como eu disse, é trabalhoso o método da integração por partes, tá? Esse caso aqui ainda não precisou aplicar duas vezes, a gente caiu numa integral mais simples logo de cara, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos seguintes, que temos mais alguns. Vamos tentar fazer a maioria aqui. Nos exercícios, calcule a integral usando a fórmula de integração por partes com as escolhas de u e dv que foram fornecidas, tá? Depois aqui temos mais alguns. Então vamos começar aqui com o 1. Esse novo 1. Integral de x seno de x. Integral de x seno de x dx. Ele nos fornece que o é x e o dv é seno de x dx. Tá? O que eu vou precisar? Vou precisar do du, derivada do x, que é dx,
e vou precisar do v, ou seja, quem eu derivo que dá seno, que no caso é menos cosseno. Tá? Tudo bem, vou aqui então aplicar a integral por partes. X seno de x dx vai ser igual a u, que é x, vezes o v, que é menos o cosseno de x, menos a integral do v, que é menos o cosseno de x, vezes o du, que é dx. Tá? Só vou ajeitar, vai ficar mais positivo com negativo, negativo, menos x cosseno de x, negativo com negativo é positivo, mais a integral do cosseno de x dx. Tá? Chegamos então em menos x vezes cosseno de x. A integral do cosseno é o seno, então mais seno de x mais a constante. Tá? Um pouquinho mais tranquilo esse. Vamos fazer A2. A2 é x vezes e elevado a 2x. Tá? Então, 2. Integral de x vezes e elevado a 2x dx. E ele fala aí para usar o u igual a x. E no caso, o dv, derivada de v, sendo e elevado a 2x dx. Preciso do du, derivado do é a derivada de x, que é dx, e preciso do v. Quem eu derivo que dá e elevado a 2x? É e elevado a 2x sobre 2. Né? Ao derivar isso, vai ficar e elevado a 2x vezes 2, com esse 2 que está multiplicando, simplifica. Né? Bom, teremos então que a integral de x vezes e elevado a 2x dx ela é igual a u, que é x, vezes o v, que é e elevado a 2x, tá? E elevado a 2x sobre 2, menos a integral do v, que é e elevado a 2x sobre 2, vezes o du, que é dx. Tá? Então, teremos aqui x vezes e elevado a 2x sobre 2 menos meio da integral de e elevado a 2x dx, que é a mesma integral que a gente saiu, né? Integral ali de e elevado a 2x, que a gente já viu que é e elevado a 2x sobre 2. Tá? Então, teremos x vezes e elevado a 2x sobre 2 menos meio vezes a integral de e elevado a 2x é e elevado a 2x também sobre 2 mais a constante c, só organizando x vezes e elevado a 2x sobre 2 menos e elevado a 2x sobre 4 mais a constante c. Tá? Então, exercício 2. Bora lá para o exercício 3. O 3. Nós temos integral de 2x mais 9. Integral de 2x mais 9 vezes e elevado a x. E elevado a x. E elevado a x dx. E ele traz que o u é igual a 2x mais 9 e o dv é o e elevado a x dx. Tá? Bom, derivada de u. Derivada de u é a derivada de 2x mais 9, que é 2 dx. Tá? E a derivada do v, na verdade, o v é quem eu derivo que dá e elevado a x, que é e elevado a x. Tá? Então, aplicando a fórmula, né? 2x mais 9 vezes e elevado a x dx, teremos u vezes v. Então, nosso u é 2x mais 9. Nosso v é e elevado a x, menos a integral do v, que é e elevado a x, vezes o du, que é 2 dx. Só arrumando,
teremos aqui 2x mais 9 vezes e elevado a x menos. O 2 é constante multiplicativa, então 2 vezes a integral de e elevado a x dx. Note que é uma integral muito mais simples do que a inicial, tá? Então chegamos em 2x mais 9 vezes e elevado a x menos 2 vezes a integral de e elevado a x, que é e elevado a x, mais a constante c. Temos aqui a integral da questão 3. Né? Vamos para 4. Vamos para a questão 4. E na questão 4 nós temos aqui x cosseno de 4x. A integral de x vezes cosseno de 4x dx. Temos como u sendo x e temos como dv sendo cosseno de 4x dx. Bom, derivada de u é a derivada de x, que é dx. O v é que eu derivo o que dá cosseno de 4x. Bom, para dar seno, cosseno, a derivada tem que vir do seno, né? Então é seno de 4x dividido por 4. Pessoal, como você sabe que é dividido por 4? Porque na hora que eu derivar o seno, vai ficar cosseno de 4x vezes 4. Então esse 4 que eu coloquei aí é para simplificar da regra da cadeia, né? Bom, então a integral de x vezes cosseno de 4x dx vai ser u, que é x, vezes o v, seno de 4x sobre 4, menos a integral do v, que é seno de 4x sobre 4, vezes o du, que é dx. Né? Cai numa integral mais simples que a inicial. Então, x vezes seno de 4x sobre 4. Esse 4 está dividindo, então é menos 1/4 da integral do seno de 4x dx. Né? Caímos numa situação bem parecida com a anterior. Então, teremos aqui x vezes seno de 4x sobre 4, menos 1/4 vezes a integral do seno de 4x. Bom, o que eu derivo que dá seno? É o menos cosseno. Tá? Então, eu vou ter menos cosseno de 4x. Entretanto, 4x, né, se eu derivar, vai dar 4. Então, eu vou dividir aqui por 4, mais a constante c. Então, só por questão de ordem, a gente ficaria aqui com x vezes seno de 4x sobre 4. Daí, menos com menos dá mais. Cosseno de 4x dividido 4 vezes 4, 16, mais a constante arbitrária c. Tá? Então, cosseno de 4x sobre 16, 16 é o 4 vezes 4. Perfeito? Vamos lá para 5, a nossa questãozinha 5. Tá? 5. Vamos ver qual que é a integral que ele quer que a gente faça. É x elevado ao cubo ln de x. Então, x elevado ao cubo vezes ln de x dx. Certo? Quem é o u? O u vai ser o ln. Lembra do LiAT, né? E o nosso dv é o x ao cubo dx. Bom, então o u eu derivo. Derivada do u. Derivada de ln de x é 1 sobre x dx. E o nosso dv eu integro. Então, integral do v, né? Quem eu derivo que dá x ao cubo? É o x à quarta sobre 4. Tá? Vamos aplicar isso daqui na nossa expressão. Pela fórmula, integral de x ao cubo ln de x dx vai ser igual a u ln de x vezes o v, x à quarta sobre 4.
menos a integral do v, que é x à quarta sobre 4, vezes o du, que é 1 sobre x dx. Tá? Então, vamos organizar tudo isso, essa bagunça. Você tem aqui x à quarta sobre 4 vezes o ln de x menos, aqui você tem o 4 dividindo, então indica que é 1/4. 1/4 da integral. Note que aqui, ó, x à quarta dividido por x. Você pode simplificar isso aqui, sobrando x à terceira. Então, ficou 1/4 da integral de x à terceira dx. Tá? Integral muito mais simples do que a inicial. Então, x à quarta sobre 4 vezes o ln de x menos 1/4 a integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, mais a constante c. Terminando a organização, x à quarta sobre 4 vezes o ln de x menos x à quarta sobre 16, mais a constante c. Tá? Temos aí o exercício 5 feito. Tem 6? Não, tem até o 5 só. E agora temos mais algumas aqui para estarmos fazendo. Nós temos umas que parece que até são as mesmas do que a gente já fez ali anteriormente. Tá? Mas vamos fazê-las, né? Vamos fazer aqui. Vamos dar nome para elas, só para a gente identificar. Vou chamar aqui então de A, B, C, D e E. Tá? A, B, C, D e E. Vai dar espaço? Dá. Então, vamos fazer a letra A desses exercícios. Integral de x cosseno de 2x. X cosseno de 2x dx. Note que aqui ele já não traz, né, quem que é o u, quem que é o dv, né? Então eu vou ter que usar LIAT, né? Você tem a aritmética e você tem aqui a trigonométrica. Então a gente vai ter o u é x e o dv é o cosseno de 2x dx. Tá? Derivada do u. Derivada do 1 é a derivada do x, né, que é 1, né, 1 dx. Se a derivada do v é cosseno de 2x, o v é seno de 2x sobre 2. Então, esse 2 aqui vem por causa do 2x que eu tenho ali dentro. Tá? Isso ajuda, é uma forma rápida de você calcular. Então, a integral de x vezes cosseno de 2x dx vai ser igual a u, que é x, vezes o v, que é seno de 2x sobre 2, menos a integral do v, que é seno de 2x sobre 2, vezes o du, que é dx. Tá? Reescrevemos aqui a expressão, ficamos com x seno de 2x sobre 2, menos meio da integral do seno de 2x dx. X vezes seno de 2x sobre 2, menos meio. A integral do seno, né, cai naquela situação. A integral do seno é menos cosseno de 2x, dividido por 2 mais c. Tá? Só por questão mesmo de organização, ficaríamos então com x seno de 2x sobre 2, menos com menos dá mais, tá? Mais cosseno de 2x sobre 2 vezes 2 é 4, né? 2 vezes 2 é 4, mais a constante c, tá? De forma mais simplificada. Vamos para a letra B. Letra B. Letra B. X ln de x. Integral
de x, ln de x dx. Deixa eu fazer uma coisinha aqui que talvez facilite nossa vida, para não ter que ficar voltando algumas vezes. Aqui eram 5, então 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, opa, aqui. Maravilha. Vamos ver? Aí ficou mais fácil, né? Bom, x e ln, né? Liate, né? Então o u vai ser o ln de x, enquanto que o dv vai ser x dx. Derivada do u, derivada do ln é 1 sobre x dx. O v é a integral do x, né? Ou quem eu derivo que dá x, que é x ao quadrado sobre 2. Então, teremos aqui integral de x, ln de x dx vai ser igual a u, que é o ln de x, vezes o v, que é x ao quadrado sobre 2, menos a integral do v, que é x ao quadrado sobre 2, vezes a derivada do u, que é 1 sobre x dx. Organizando, ficamos aqui com x quadrado sobre 2 vezes o ln de x, meio, né, tem um 2 dividindo, então é menos meio. X ao quadrado sobre x dá x, né? Então integral de x dx. Integral simples aqui, né? Então x ao quadrado sobre 2 vezes o ln de x menos meio de x ao quadrado sobre 2 mais a constante c. Tá? O que normalmente pode ser feito, que eu não fiz para vocês, é fazer o seguinte. Note que você tem um fator comum aqui, né? É esse cara, x ao quadrado sobre 2, x ao quadrado sobre 2. Eu posso colocar ele em evidência, tá? Às vezes ali, perguntas com alternativas, acaba acontecendo isso. Então, se eu coloco x ao quadrado em evidência, fica x ao quadrado, que multiplica o ln de x menos meio mais a constante c. Opa, risquei aqui sem querer. Tá? Mas não é uma questão aí de obrigatoriedade, né? Você tá fazendo isso. Mas é que muitas vezes acontece de aparecer alguma coisa desse tipo. Deixa eu melhorar esse 2 aqui também. Temos aqui a letra B. Tá? É chatinho, gente? É, mas é treino. Tá? É treino. Infelizmente, isso é treino. Tá? A C, x ao quadrado é ln de x. Tá? Então, integral de x ao quadrado vezes ln de x dx. Tá? Então, x ao quadrado aritmético, ln logaritmo, né? Como Liate diz, o u começa sendo sempre o logaritmo. E o dv é x ao quadrado dx. Então, aplicando aqui derivada de u, a derivada do ln é 1 sobre x dx. O dv é x ao quadrado, eu quero v. Então, quem eu derivo que dá x ao quadrado é o x ao cubo sobre 3. Aplicando, integral de x ao quadrado, ln de x dx, é igual a u, ln de x, vezes o v, que é x ao cubo sobre 3, menos a integral do v, que é x ao cubo sobre 3, vezes o du, que é 1 sobre x dx. Vai cair em todo o processo de repetição. A gente tem lá x ao cubo sobre 3 vezes ln de x, menos o 3 dividindo, então é 1/3 de x ao cubo, né? Dividido por x, que dá x ao quadrado dx. Uma integral bem mais simples. Então, temos aqui x ao cubo sobre 3 vezes o ln de x menos 1/3 vezes x ao cubo sobre 3 mais a constante. Posso fazer a multiplicação ou, de novo, posso colocar o x ao cubo em evidência. X ao cubo sobre 3 em evidência, ele multiplica o ln de x
menos 1/3 mais a constante C. É uma possibilidade de resposta. Tá? Vamos aqui para a letra D. Letra D, D de dado, D de dado. D de dado. Temos integral de 2x mais 1. Integral de 2x mais 1. Integral de 2x mais 1 vezes e elevado a x dx. Tá? Bom, aritmética é exponencial, o nosso U é a aritmética, tá? E o dv ele tem que ser a exponencial, né? Pelo LIAT. Né? Então, derivada de U vai ser 2dx, derivada de 2x é 2, né? dx, e o v é quem eu derivo que dá e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Feito? Então, aplicando a regra da integral por partes, tá. Teremos aqui U vezes V, então U é 2x mais 1, vezes o V, que é e elevado a x, menos o V, que é e elevado a x, vezes o du, que é 2dx. Organizando, 2x mais 1 vezes e elevado a x, menos 2 vezes a integral de e elevado a x dx. Tá? Então, 2x mais 1 vezes e elevado a x, menos 2 vezes e elevado a x, mais a constante c. Né? Poderia colocar o e elevado a x em evidência aqui também, né? Ficando algo assim. E elevado a x que multiplica 2x mais 1 menos 2 mais a constante c, o que geraria para nós e elevado a x vezes 2x menos 1 mais c. Tá? É algo que é possível de ser realizado. Tá? Mas escrever a primeira forma, né? Chegar nesta aqui já está adequado. O resto é simplificação. E vamos para a última, né? Para a última integral da aula de hoje. Né? E a integral é de x ao quadrado e elevado a x. Né? Então, x ao quadrado vezes e elevado a x dx. Tá? Preciso configurar essa luzinha aqui para eu conseguir escrever direito de novo. Muito bem. Quem vai ser o quê, né? Que vai ser o quê nessa integral? Olha lá, fiz coisa que não devia ter feito. Bom, aritmética, x ao quadrado, e exponencial, né? Então, o nosso U vai ser x ao quadrado, tá? E o nosso dv vai ser e elevado a x. Tá? Dessa forma, o nosso du vai ser igual a 2x dx e o nosso v vai ser e elevado a x. Tá? Então, a nossa integral vai ficar sendo x ao quadrado vezes e elevado a x dx é igual a u, que é x ao quadrado, vezes o v, que é e elevado a x, menos a integral de e elevado a x, vezes o nosso du, que é 2x dx. Bom, note que a integral ficou mais simples. Entretanto,
não ficou tão simples assim. Ela era x² e elevado a x, mas né, agora ficou x vezes e elevado a x. Tá? Então eu vou marcar essa expressão aqui como expressão 2, tá? Que essa aqui é a expressão 1. Então eu vou calcular essa expressão 2. Então, 2. Né? A expressão 2 é a integral de x vezes e elevado a x dx. Quem que eu vou ter agora? O meu u, ele vai ser o x, tá? Vamos marcar aqui. Isso aqui sendo 1. Só para lembrar. dv é o e elevado a x dx. Então teremos o du é a derivada do x, o v é que eu derivo que dá e elevado a x, que é o e elevado a x. Tá? Então teremos dessa nova integral, que é a integral de x vezes e elevado a x dx, teremos u, que é x, vezes o v, que é e elevado a x, menos a integral do v, que é e elevado a x, vezes a derivada do u, que é o dx. Tá? Então chegamos aqui que esta integral é x vezes e elevado a x, menos e elevado a x, mais a constante. Tá? Note que isso daqui é o resultado da integral de 2. Tá? Então eu vou voltar substituindo aqui. Então, substituindo, temos integral de x² vezes e elevado a x dx igual, né? A gente tinha aqui, ó, x² vezes e elevado a x, x² vezes e elevado a x, menos 2 vezes a integral de x vezes e elevado a x, que eu cheguei aqui. Então, x vezes e elevado a x menos e elevado a x, mais a constante c. Tá? Faz a distributiva, x² vezes e elevado a x, menos 2 vezes x vezes e elevado a x, mais 2e elevado a x mais c. Tenho aqui a integral. Tá feita ela bonitinha, dá um trabalhinho aí grande, mas está feita. O que eu posso fazer? Tem e elevado a x em todos os 3 primeiros termos, então eu posso colocar o elevado a x em evidência, abre parênteses e ficar x² menos 2x mais 2 mais a constante c como resposta. Pessoal, dá trabalho? Dá trabalho. O que é interessante? Treinem, tá? Façam, treinem essas integrais, refaçam esses exercícios, tá? E não se esqueçam ali de fazer as atividades avaliativas, né? Tem a data de entrega, que são elas que vão compor a nota final da disciplina, perfeito? Além de validar a presença de vocês, certo? Grande abraço e até daqui 15 dias. Fui!